Chegam ao Brasil mais vacinas contra a Covid-19 e você vai ver também na edição de hoje. Grande expectativa com depoimentos na semana da CPI da pandemia. Confirmados casos de febre amarela em macacos em Uruçanga. Brasil tem aumento na arrecadação em 25 estados e no Distrito Federal. Nestlé confirma investimento bilionário em Santa Catarina. Ações Shopping organiza mais uma feira do vinil. E no esporte, espectadores dos Jogos de Tóquio devem lidar com rigorosas regras anti-Covid. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é quinta-feira, 24 de junho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O primeiro lote dessa semana com vacinas da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, na última terça-feira, com mais de 500 mil doses. O avião com 528 mil doses de vacinas da Pfizer, que veio para o Brasil nesta terça-feira, é o primeiro de 3 lotes esperados para essa semana. Outras 2 remessas devem chegar quarta e quinta-feira, com mais 936 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Pela manhã, as primeiras vacinas da Janssen, imunizante de dose única, chegaram ao Brasil. A entrega foi acompanhada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na oportunidade, Queiroga disse que o lote de 1,5 milhão de vacinas faz parte do contrato que prevê 38 milhões de doses até o fim do ano. E que a vacina de dose única deve ajudar a acelerar a imunização no Brasil. Agradecer ao Roy Benchimol, presidente da Janssen no Brasil, agradecer os esforços para antecipar esse 1,5 milhão de doses da vacina Janssen, uma vacina que tem aprovação no FDA, que tem aprovação na nossa Anvisa e constitui 1,5 milhão de doses de esperança para a população brasileira e demonstra o acerto da política do Ministério da Saúde com uma ação diversificada para ampliar o acesso da nossa população à vacinação. O Brasil já distribuiu mais de 123 milhões de doses de vacina com a sua população e é um dos 5 países que mais doses de vacina distribui com os seus cidadãos, demonstrando a força do Programa Nacional de Imunização do nosso país. Agora, com 1,5 milhão de doses da Janssen, iniciamos uma trajetória que culminará nesse ano, com o fornecimento de 38 milhões de doses. Essa vacina, ela tem uma vantagem de ser dose única e com isso nós conseguimos avançar no nosso programa de imunização. Lembrando que já atingimos a meta de 40% da população brasileira acima de 18 anos. Isso corresponde a 160 milhões de brasileiros imunizados com a primeira dose de vacina. E há a certeza de que em setembro teremos a população acima de 18 anos imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e é a esperança de pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. Eu agradeço a Janssen os esforços que culminaram, inclusive, com uma relação de custo-efetividade muito favorável dessa vacina para o nosso sistema de saúde, uma vez que essas negociações resultaram em uma redução de 25% do preço inicialmente tratado, ou seja, isso corresponde a uma economia de 480 milhões de reais, que é muito importante para ampliar o acesso dos brasileiros a um contexto de custo-efetividade conforme dispõe a legislação do nosso Sistema Único de Saúde. Eu estou certo que nós vamos avançar bastante, tanto no que corresponde às vacinas que serão colocadas no nosso Programa Nacional de Imunização, mas também em relação a pesquisas.
muito importante para conhecermos a efetividade das vacinas, a efetividade das vacinas em relação a outras vacinas que já constam do nosso Programa Nacional de Imunização e assim nos prepararmos melhor para o futuro. Eu agradeço também o esforço que a Janssen tem feito para fortalecer o complexo industrial da saúde no Brasil. Aqui no Brasil, a Janssen emprega mais de 7 mil brasileiros e a sua planta, em São José dos Campos, é uma das maiores plantas da Janssen no mundo. Isso demonstra a confiança que existe no crescimento e no desenvolvimento do complexo industrial de saúde no Brasil. É algo que é estratégico, não só para o Ministério da Saúde, para o Sistema Único de Saúde, mas para a política industrial do nosso país. Nós vamos avançar, vamos trabalhar em parceria para que consigamos vencer essa dificuldade sanitária que afeta a nossa sociedade. Então, mais 1,5 milhão de doses de esperança para o povo brasileiro. Essas doses que chegaram ao país já foram distribuídas aos estados e nessa sexta-feira devem ser distribuídas aqui em Santa Catarina para os municípios. Em Criciúma, a previsão é que mais de 5 mil doses cheguem ao município nessa sexta-feira. Com isso, a Secretaria de Saúde de Criciúma já divulgou que a partir dessa sexta-feira mesmo, a vacinação contra a Covid-19 deve ser ainda mais ampliada entre as faixas etárias. Na sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, quem tem mais de 45 anos já pode procurar uma unidade de saúde e se vacinar. Na sexta-feira, as unidades vão estar abertas das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite para atender esse público com mais de 45 anos e algumas unidades também vão estar abertas no sábado. No Informe Região de amanhã, a gente traz todas as informações a respeito dessa vacinação. Bom, e a CPI da pandemia alterou o calendário de depoimentos dessa semana para encaixar o diretor do Ministério da Saúde. Ele vai ser ouvido na sexta-feira para falar do contrato de compra das vacinas Covaxin. A CPI da pandemia vai investigar o contrato de compra da vacina Covaxin. Nesta quarta-feira, os senadores aprovaram requerimentos de quebra de sigilo com relação à compra de 20 milhões de doses da vacina indiana. Segundo os senadores, há indícios de que o contrato foi superfaturado. Cada dose da vacina teria custado 4 vezes mais que a AstraZeneca. O contrato foi intermediado pela Precisa Medicamentos e custou 1,6 bilhão de reais. Segundo os senadores, um valor 1000% mais alto que o previsto inicialmente. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, definiu a operação como suspeita e, por isso, o calendário de oitivos dessa semana foi alterado para encaixar a participação do diretor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernando Miranda. O servidor é irmão do deputado federal Luiz Miranda, que disse à imprensa que levou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, provas contundentes de que havia irregularidades na compra da vacina. Por causa das revelações, o vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, pediu segurança ao deputado e à família dele. Randolfo disse que as informações apresentadas são de extremo interesse público e a vida de Luiz Miranda e os familiares precisam ser resguardadas. O deputado pediu ao presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, para ser convidado a participar da comissão na sexta-feira junto com o irmão. A partir de um vídeo, ele procurou a CPI ontem e disse: olha, meu irmão é uma pessoa que passou no concurso público, está 10 anos trabalhando, 10, 9 anos trabalhando no Ministério da Saúde, foi pressionado e nós já tínhamos comunicado isso ao presidente da República. Aí ele veio, conversou com alguns integrantes da CPI e disse: eu quero vir junto com meu irmão. E pediu para ser convidado, o deputado pediu para ser convidado. E hoje ele foi convidado, hoje nós aprovamos de manhã o convite. Se tudo aquilo que ele está falando for verdade, ou parte for verdade, são gravíssimas as acusações. Inclusive, sobre a questão do pichuleco, que o Pazuello, no dia que estava saindo, ele fala por que ele foi demitido. Ele disse que foi demitido, que o Pazuello foi demitido porque não aceitava corrupção. Senadores de oposição reagiram. Disseram que o trabalho da CPI está blindando governadores em negociações que precisam ser apuradas, mas defenderam que as novas informações apresentadas sejam investigadas. Óbvio que qualquer informação, qualquer denúncia que chega
tem que ser aprofundada, tem que ser investigada. Aponte para onde apontar. Nós não somos seletivos, nunca fomos, nunca impedimos que se investigasse. Agora aqui dá palco para um ex-governador condenado, cassado, traz aqui, depois aprova um requerimento para fazer uma diligência, para ouvir secretamente, sabe-se lá onde. A reclamação de Marcos Rogério é por conta de uma nova convocação aprovada para Wilson Witzel. Desta vez, os senadores vão ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro em uma sessão reservada, ainda sem data e local. Como na reunião desta quarta-feira não houve oitivas, os senadores se dedicaram a aprovar requerimentos de convites, quebras de sigilo e convocações. O convidado do dia, Francisco Emerson Maximiano, representante da Precisa Medicamentos, avisou ontem que não poderia comparecer por estar em quarentena. Os senadores tinham 58 requerimentos na pauta e aprovaram 5 novas convocações. Entre elas, do ex-coordenador de logística do Ministério da Saúde, para falar sobre a demora na resposta da crise de falta de oxigênio em Manaus e um episódio onde vacinas que deveriam ter sido encaminhadas para o Amazonas foram levadas ao Amapá. Os senadores também alteraram o calendário da CPI da pandemia para o restante da semana. Anteciparam a audiência que seria realizada na sexta-feira e remarcaram o depoimento de amanhã. O ouvido seria o assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, mas o depoimento dele será remarcado para outra data. Nesta quinta-feira serão ouvidos a pesquisadora Jurema Werneck e o médico Pedro Halal. A audiência de amanhã pode ainda votar um requerimento para ampliar o período de trabalho da CPI da pandemia por mais 90 dias. O prazo para apresentação e votação do relatório termina dia 7 de agosto, a não ser que o pedido seja aprovado. É mais uma narrativa de espichar uma CPI que não está encontrando, dentro do fato determinado, blindam quem tem que investigar e tentam construir todo santo dia uma narrativa para emparedar o governo federal. Então é uma bobagem. Vamos ficar aqui fazendo espuma, enquanto nós precisamos ajudar sobre vacinação, Plano Nacional de Vacinação, e apurar a corrupção que aconteceu em consórcio nos estados e nos municípios. É isso que nós temos que fazer. E falando em saúde, foi confirmada nesta semana a contaminação por febre amarela em macacos em Uruçanga. Confira na reportagem. No dia 3 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde de Uruçanga comunicou um alerta para possíveis casos de febre amarela no município. Na oportunidade, foram encontrados 12 macacos mortos. Só em 4 deles foi possível fazer a coleta adequada de órgãos. Os dados foram enviados para o Laboratório Central de Santa Catarina, o LACEN, em Florianópolis. Nessa semana veio o resultado, que comprovou como positivo o vírus amarílico da febre amarela nos casos coletados. Nessa segunda-feira nós recebemos o resultado que o que era suposto de febre amarela, ele veio confirmado então para a febre amarela. Segundo a secretária, o resultado demonstra que toda a nossa região está infectada pelo vírus e por isso, desde que a suspeita foi levantada, os trabalhos de prevenção já foram intensificados. O que o município fez? Nós, lá no início de maio, nós intensificamos a vacinação contra a febre amarela, mobilizamos vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, as equipes das unidades de saúde para estar orientando a população quanto à vacinação. Isso já foi feito lá em 2019, essa campanha, e com essas suspeitas e agora a confirmação da febre amarela no município, nós intensificamos. Sendo que com toda essa mobilização nós alcançamos uma meta de 96% da população vacinada, restando aí 595 munícipes para atingir os 100%. A vacina não tem contraindicação e pode ser aplicada em quem tem entre 9 meses e 59 anos. Pessoas com mais de 60 anos devem passar pelo médico para indicação da vacina. Então a gente pede a toda a população que, se não tiver a vacina da febre amarela, para estar indo até a unidade de saúde do seu bairro e realizando a vacinação. A gente sabe, né, que com a entrada do inverno, a gente se preocupa mais com as síndromes respiratórias, com a Covid, mas a gente também tem que se preocupar com as doenças, com as outras doenças imunopreveníveis, que são as outras doenças que podemos prevenir com a vacinação. Então, nós solicitamos para a população, estamos orientando, intensificando
e fazendo a busca ativa dessas pessoas para realizar a sua vacina. A seguir, confirmada a instalação de fábrica da Nestlé em Santa Catarina. Um relatório do Tesouro Nacional mostra que a arrecadação subiu em 25 estados e no Distrito Federal. 7 estados brasileiros cresceram mais de 20% em arrecadação de impostos, bens e serviços. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional e correspondem aos 4 primeiros meses de 2021, comparados ao mesmo período do ano passado. Roraima cresceu 31%. O Rio Grande do Norte, Piauí, Goiás, Sergipe, Alagoas e Mato Grosso completam a lista. Apenas o estado do Espírito Santo registrou queda. De forma simplificada, a arrecadação representa a diferença entre as despesas que o Estado teve e o dinheiro que arrecadou para arcar com os gastos. Se um Estado ficou com um saldo positivo, significa que o dinheiro arrecadado foi mais alto que o montante usado para pagar as contas. Para esta especialista, a pandemia influenciou na arrecadação do ano passado. Se a gente tem a base muito prejudicada, ou seja, o comércio vendendo menos, né, a produção de bens e serviços vendendo menos, com menos pessoal, demitindo gente ou utilizando benefícios relacionados à folha de pagamento, essa base tributária, que é a base da onde vamos tirar essa alíquota de imposto, vai reduzir também. O Tesouro Nacional também divulgou que houve aumento das despesas em pelo menos 21 estados. Isso significa que mesmo com o crescimento da arrecadação, muitos entes federativos gastaram mais do que no ano passado. Maranhão e Amapá foram os 2 estados que mais apresentaram aumento das despesas, com 32% e 23%, respectivamente. Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul e Alagoas são os estados que apresentaram queda de despesas. Ainda de acordo com o relatório do Tesouro Nacional, um estado brasileiro apresentou grande dependência dos recursos federais para se manter. 80% do dinheiro que corre no Acre é repassado pelo Ministério da Economia, um número bem diferente de São Paulo, por exemplo, que registrou 93% de receitas próprias. Então, ou a gente está com um declínio muito grande relacionado à produção de bens e serviços, e isso não transfere recursos para o estado do Acre, ou a gente tem talvez um problema aí relacionado ao nível de gastos, tamanho de gastos, dado o tamanho da receita que esse estado tem. O relatório do Tesouro Nacional é publicado a cada 2 meses e apresenta as informações fiscais consolidadas de cada ente federativo brasileiro. Uma boa notícia para a economia de Santa Catarina. A Nestlé anunciou um investimento bilionário no estado. Santa Catarina vai receber um investimento de aproximadamente R$1 bilhão do grupo Nestlé Purina no Brasil. A notícia foi confirmada ao governador Carlos Moisés em reunião virtual com a direção da empresa nesta quarta-feira. A unidade industrial que será instalada no estado é voltada à produção de alimento para cães e gatos. A implantação do empreendimento no município de Vargião, no oeste catarinense, será dividida em 3 fases, com a geração de aproximadamente 2.000 postos de trabalho, diretos e indiretos. A boa notícia vai para a região do oeste de Santa Catarina, cidade de Vargião. Nós acabamos de terminar uma reunião com a Nestlé Purina Brasil, que vai investir R$1 bilhão na cidade de Vargião, com uma fábrica de rações, PET, e o Brasil é um grande consumidor, é o 2º maior consumidor mundial de rações PET, ao mesmo tempo que vai gerar empregos, 200 empregos diretos agora no primeiro momento e 1.800 empregos na via terceirizada durante a instalação da empresa e, obviamente, que vai atuar numa cadeia produtiva ao redor da fábrica, porque recolhe também os seus insumos na produção agroindustrial, evitando que esses insumos sejam colocados na natureza. Enfim, é uma empresa ambientalmente
adequada e que vem fazer com que Santa Catarina se desenvolva, que gere empregos, riqueza para os catarinenses, numa região tão importante para nós e tão carente de novos investimentos, que é o oeste de Santa Catarina. Os secretários de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, acompanharam a reunião e imediatamente deverão iniciar as conversas técnicas para dar suporte à instalação do empreendimento. A seguir o esporte, espectadores dos Jogos de Tóquio devem lidar com rigorosas regras anti-Covid. O Nações Shopping, em Criciúma, realiza no próximo fim de semana mais uma edição da Feira do Vinil. Eu fui até lá para conferir. Eu vim até aqui no Nações Shopping, estou em frente ao cinema, bem do ladinho da praça de alimentação, que é onde vai acontecer a Feira do Vinil. Já algumas edições aconteceram, né? O Eric Schmidt, coordenador de marketing, vai conversar com a gente. Expectativa para esse fim de semana? Sim. A gente está muito feliz, assim, muito contente de poder estar realizando, né, dentro de todas as normas referente aí a pandemia, mas a gente está bem contente porque a expectativa está muito alta. A Feira do Vinil é a 7ª edição que a gente está fazendo, são 6 mil itens de vinis que vão estar à disposição para o público que vai querer, para os simpatizantes, né, para aquela pessoa que gosta mesmo, para aqueles que ainda talvez não tiveram contato, também é bem bacana para conhecer, porque além dos discos à venda, a gente também vai ter discotecagem. Então vai ter ali um DJ tocando disco, colocando, se a pessoa quer saber, esse disco aqui eu quero conhecer qual que é a banda e tal, a pessoa vai lá, coloca, escuta. Então assim, um momento, é uma experiência na realidade, né? Não é apenas uma feira. Então, sábado e domingo, sábado a partir das 10 horas da manhã até as 10 da noite, no domingo a partir das 11 horas da manhã até as 10 da noite também, a gente vai estar aqui na praça de alimentação com telão, passando alguns videoclipes, algumas referências ao Pink Floyd, que é a banda que a gente vai estar homenageando nessa edição. E 6 mil discos à disposição das pessoas para que elas possam vir aqui, trocar, comprar, vender também. Enfim, é uma feira bem bacana, algo que vai contagiar aí a cidade e trazer expositores de toda a região, né? Criciúma, Araranguá, Sombrio, Morro da Fumaça, Florianópolis. Vai ser bem bacana mesmo. Agora, muitos curiosos, Eric, tu que acompanhou também outras edições, né? Porque muita gente que está nos assistindo provavelmente conhece o vinil, mas às vezes traz os filhos aqui, nunca nem ouviram falar, né? Verdade, isso é interessante. A gente para ali, a gente fica aqui acompanhando o evento e os pais, né, óbvio, ficam ali vendo. E às vezes as crianças curiosas, sabendo o que é, né? Pega hoje tudo é no celular, hoje tudo é digital. Então, tu pegar um bolachão, que a gente chama, né? O vinil é famoso por ser chamado de bolachão, né? Pega aquele bolachão grande, que é tocado numa agulha, é algo muito arcaico para a tecnologia atual. Então, é bem bacana assim, ver o brilho nos olhos das crianças, ou dos adolescentes, os próprios adolescentes vêm aqui também para conhecer e tem alguns que curtem essa pegada de escutar vinil, e é bem bacana, assim, é uma experiência única, assim, bem legal. Para a gente encerrar, então, reforçando horários, né? Nesse sábado e nesse domingo, vai ser bem próximo aqui à praça de alimentação. Isso, vai ser bem no meio da praça, bem no centro da praça, tá? Vai ter toda a comunicação ali, vai ter um telão bem grande, então a pessoa não vai se perder. Sábado a partir das 10 horas da manhã até as 10 da noite e no domingo a partir das 11 da manhã até as 10 da noite também. E agora a gente fala de esporte. Em uma reviravolta diante das notícias dos últimos dias, o comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio e as autoridades japonesas decidiram impor medidas rígidas para os torcedores que forem assistir às competições. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a organização do evento indicou as regras que devem ser seguidas pelos torcedores. 心から
As pessoas podem sentir alegria em seus corações, mas não podem falar alto e devem tentar evitar fazer parte de multidões alegres. Essas são as áreas em que precisamos ser criativos e estamos nos esforçando muito para inventar uma nova forma de comemorar. Na última segunda-feira, o comitê anunciou a permissão de no máximo 10 mil torcedores que moram no Japão em cada local de competição. Cerca de 3.600.000 ingressos já estão nas mãos do público, mas os organizadores pretendem recuperar 900 mil deles com a realização de uma espécie de loteria. Os espectadores que continuarem com seus tickets deverão cumprir requisitos anti-Covid para entrar nas sedes olímpicas. Uma pessoa com temperatura corporal superior a 37,5 graus durante 2 controles terá a entrada negada, assim como qualquer torcedor que tossir ou não usar máscara. Se a entrada for rejeitada, a pessoa não terá o ingresso reembolsado. Uma vez dentro do local de competição, os torcedores poderão aplaudir, mas não terão o direito de estimular os atletas nem entrar em contato direto com outros espectadores. A recomendação é sair imediatamente após as competições e o consumo de bebidas alcoólicas está vetado. Também será proibido pedir autógrafos aos atletas ou expressar apoio verbal, além de agitar toalhas ou participar de qualquer forma de aglomeração que possa resultar em uma multidão. A oposição interna aos Jogos parece ter registrado queda nas últimas semanas, mas quase metade dos japoneses permanecem contrário à organização do evento dentro de 4 semanas, segundo as pesquisas. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e eu te convido a nos acompanhar também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.